Olá, pessoal. Vamos continuar então nessa questão de roteamento, não é? Nessa aula 17ª, vamos continuar ainda com dicas de boas práticas de roteamento, né? A questão do place que nós falamos até então, né? Damos uma pincelada, mas mesmo assim ainda essa figura que vocês estão vendo aí, geralmente é o que o CAD entrega, né? Ele pega o esquemático que você fez lá, ele empacota, tem um processo de package, e ele lança para você, alguns lança numa área reservada, não é? E depois você tem que ir trazendo um por um até essa região de roteamento. Outros já põem do lado de fora da placa, todos agrupados de uma única forma ou por regiões, dependendo de como você quando você programa. Mas no fim de tudo, você tem que fazer o place dos componentes, não é? E aí tem várias estratégias, né? Acho que não dá para cravar em uma, tem muitos profissionais que foram ao longo dos anos adquirindo o conhecimento e cada um tem uma sistemática, mas como uma boa prática, a gente posso aconselhá-los a fazer o seguinte, não é? Os componentes que já tiverem pré-posicionamento definido são os primeiros que entram, né? Os conectores, se já tem lugares para o conector já está definido, então eles são os primeiros que entram. Tentar agrupar, não é? Isso é fácil de ver no esquemático. Tentar agrupar os componentes por circuitos, não é? É uma boa prática. Então você agrupa os componentes olhando, né? Sempre olhando o esquema elétrico. Então, no esquema elétrico, você pega os componentes que estão próximos ali, que tem os circuitinhos, fazem os grupinhos, não é? E traz para a área de trabalho os grupos de componente. Esses grupos de componente, eles vão aqui, para vocês terem uma ideia, não é? Esse grupo de componente aqui embaixo tem muitas ligações aqui voltadas para esse conector. Então, não vamos deixar ele longe, né? Vamos deixar ele perto desse conector, assim como esse outro grupo aqui à esquerda, esse grupo mais acima. Então, a gente deixa os grupos mais ou menos posicionados para onde a maioria das ligações caminham, né? Então, essa seria já uma primeira dica, né? A outra dica de posicionamento, perdão, eu encostei no microfone. Outra dica de posicionamento uma vez o grupo posicionado, né, ali estrategicamente, vocês começam a fazer o refinamento de posicionar capacitores de desacoplamento, posicionar alguns resistores de realimentação, de pull-up, de pull-down, capacitores também, alguns sinais críticos. Então esse é um primeiro momento, não é? De place. Depois, quando você tem um circuito, né, você já agrupou os componentes, eles estão próximos entre si, né? Aí, como exemplo, eu dei esse regulador aí, né? Então, o LM3478 é um circuitinho simples de tudo, parece inocente até, né? Mas se você reparar, olha, ele está chaveando, isso aqui é um MOSFET, ele tem um indutor na jogada, não é? Ele está conectado a de 3 a 24 volts, olha, o VIN entra aqui, ele chaveia e fornece uma outra saída, que é um Vout de 5 volts 1 ampere, não é muito pouco não. Mas e essa questão aqui, olha, do VIN, esse chaveamento, esse loop aqui, ó, que você tem aqui, se você não prestar atenção, isso aqui começa a irradiar uma antena. Se você não considerar as larguras de trilha, você vai ter problemas de perda, não é? Também. Então, esse capacitor aqui, ó, no Sense, ó, é um pino de Sense. Então, esse pino de Sense, ele busca uma amostra, não é? Ele pega uma amostra do sinal aqui, olha,
bem, né, nesse resistor aqui, né, entre o resistor e esse pino do MOSFET. Então, essa trilha é uma trilha importante. Você não pode pegar esse, porque de repente você pôs esse resistor aqui também é importante. Então todo esse conjunto aqui, L1, esse Q, esse R, é em linha, todo mundo certinho. Esse capacitor aqui também. Então precisa tomar muito cuidado nesse posicionamento aqui, não é? Esse aqui, esse capacitor de compensação aqui, então esse circuitinho fica aqui na cara do gol, né? Esse outro resistor aqui também, veja que ele tá, só tem ele aí, põe ele, é um pull down, põe ele pertinho aí. Essa tem uma realimentação aqui, ó, um feedback aqui. Ele pega um sinal lá da saída e traz aqui, olha. Então isso aqui não pode ser muito longo, uma trilha muito longa, senão você está com uma amostra errada do seu sinal. Não é? Você quer justamente medir quanto que está a saída para controlar o chaveamento na entrada, né? Então você não pode fazer uma trilha qualquer. Vamos ver o que é que olha o que o fabricante recomenda. Então ele tem um place. Olha aquela questão que eu falei para vocês. Olha o capacitor, o comprometimento com a bobina, com o indutor e o comprometimento com o elemento chaveador indo para o terra. É uma linha meio que uma linha reta. Não tem muita firula, muita volta. E aí que ele usa até planos, ele usa uns planos para fazer a conexão, não é nem trilha, né? Poderia ser trilha, mas aqui ele prefere fazer dessa forma. Então, e a saída, olha, a saída está muito também muito perto aqui, de um de outro, né? A saída para 1 ampere. E aqui tem os circuitinhos que tem que ficar em volta, próximo. Então, isso é importante. Essa recomendação do fabricante é importante dar uma olhada e seguir, porque garanto que cada um de vocês ia fazer um posicionamento diferente aqui. Não é? Se você pega um layout desse, começa, faz um place e roteia, cada um vai fazer de um jeito, né? Então, dá uma lida antes, vê o que o fabricante recomenda, o posicionamento, inclusive, que ele recomenda. Essa é uma boa prática. Isso é um pedacinho, né? Porque a gente tem uma série, se você está trabalhando com sinais críticos, não é, com signal integrity, então você tem que alguns dê prioridade ao roteamento desses sinais, porque os outros são sinais que não requerem tanto cuidado assim, né? Alguns sinais, por conta da impedância controlada, como são todos aqui, eu diria que praticamente todos esses aqui dependem de impedância controlada, fazem a parte de comunicação, né? Aqui é o USB, Super Speed, pode ser 2, 3, a Serial SATA, perdão, não é? De comunicação de dados para o HD. Então são sinais críticos que não pode estar caminhando trilhas longas, não pode ter vias, mas não é à vontade. Alguns têm critérios para aplicação de vias, o número máximo de vias, né? Os sinais PCI Express também é um padrão de comunicação aí, são pares diferenciais, eles têm impedância controlada, então eles têm layers, né, específicos, top, bottom, tem que ter um plano GND logo abaixo deles, ele não pode ser traçado de qualquer forma. Todos os pares diferenciais possuem regras de espaçamento mínimo entre eles e entre qualquer sinal. Tá? Alguns precisam de pelo menos 25 mil de espaçamento para qualquer sinal default, precisam de pelo menos 50 milésimos de espaçamento para qualquer trilhas de alta velocidade, não é? Pelo menos 30 mil, entre outros, qualquer outro par diferencial. Então essas regras você consegue fazer quando está no comecinho do seu projeto, não é? Você não vai deixar para fazer esse tipo de sinal aí por último, não é? Porque depois você já está tudo cheio de trilha, você não consegue mais. Então, a necessidade de multilayers, muitas vezes, é para você conseguir, de fato, ter um roteamento com tantas considerações de espaçamento entre eles, eles têm que ser, todos os pares diferenciais caminham juntos em paralelo, então eles têm que ter um espaçamento entre eles, uma largura de trilha definida, uma quantidade máxima de vias,
tá? Porque senão ele não vai ter um funcionamento inadequado. Os sinais HDMI, que também é a questão de multimídia, né? Trafegam para eles sinais de vídeo, sinais de áudio. LVDS trafega sinal de low voltage, também é par diferencial. LAN, comunicação, DisplayPort, que é também de comunicação, TDMS, então todos esses são sinais críticos que você dê preferência para fazê-los em primeira mão. Né? Primeiro você roteia essa turminha, primeiro você posiciona todos os capacitores de desacoplamento de alimentação, primeiro você faz o roteamento do cristal, né? Primeiro cuida do reset, primeiro cuida dos sinais de TX, RX, né? Se tiver algum conector para você programar, fazer programação. Então, esses são os sinais críticos, né? Depois, claro, tem lá os da fonte chaveada, que você também vai fazer. Mas é isso. Alguns desses sinais aí, né, eles têm que seguir, alguns sinais não seguem assim, não é de comunicação, não é par diferencial, não é nada, mas eles têm um nível de tensão, né, uma DDP alta, não é? Então esses sinais, se você precisa ter um certificado IEC, não é? Então o laboratório ele vai quem vai checar isso para você, por exemplo, as organizações de certificação, né? A Tivia, Vanzolini, e tem outras que eu não vou lembrar o nome agora, e BVQI, né? Também tem. Então alguns desses organismos certificadores aí, eles vão fazer um check-up no seu projeto. Então, se você precisa ter uma certificação da IEC por questão de safety, senão você não consegue exportar o seu produto para a América, para a Europa, né? Se for para a América, o L tem que ter um certificado L, e a UL, a 840 é uma delas. Você vai ver que ela é uma tabela, nós vamos estar vendo isso logo na sequência aí. Essas normas são tabelas de referência, tem níveis de tensão, não é? Então são alguns níveis são a partir de 10 volts, outros são picos, né, de tensão, que já tem que ter um espaçamento. Nesse nível de tensão 10 volts assim, é o espaçamento que a gente já está acostumado, não é nada crítico, é milésimos de polegada. Mas se você tem 200 volts numa fonte chaveada, 400 volts, né? Então, quem tá produzindo um equipamento para trabalhar nas condições de energia da Índia, aonde as tensões de entrada variam de 90 a 390, né? Esse é o que eu já escutei, não é? Como é que você vai fazer? Você tem que prever o pior caso, não é? Dos dois lados. Então, se você acha que é que nem no Brasil aqui, que tem 110, 220 com uma oscilaçãozinha, tem país que oscila muito mais. Então, você tem que garantir que o seu produto, com uma tensão de entrada aí de 220, vamos supor, você garanta que não vai ter um faiscamento, né? Não vai ter um trilhamento ali, a isolação vai estar garantida. Então isso envolve desde trabalho de engenharia na especificação do conector, que aí é a isolação do conector, não é? Você vai ter uma isolação nos seus pads de solda, tem tamanho de ilha, tem tudo a ver. Quando você não consegue uma isolação, você faz um rasgo na placa, nós vamos estar vendo isso na próxima aula aí. Então são regras, essas normas estabelecem espaçamento mínimo entre esses sinais. Então o roteamento dessas trilhas é o que seria na sequência, né? Como tomar o cuidado. São as trilhas que precisam de espaçamentos mínimos entre elas e entre qualquer outra, né? Entre elas, entre si, entre todo o resto. Por quê? Porque elas têm um nível de uma DDP muito alta que está dentro da norma e você tem que seguir. Né? Outros, como quarta dica, sinais de sensores, né, de corrente, os shunts. Geralmente os shunts eles estão
na saída da corrente, no fluxo de corrente, de alta corrente, são amperes e mais amperes, não é? E você precisa colocar um voltímetro em cima dele. Você tem que medir o que está acontecendo de queda de tensão nesse shunt aí. Então você pega esse multímetro, né, já tem os amplificadores, né, alguns CIs, eles já têm essa entradinha, né, então ele precisa que geralmente de duas trilhas, não é, que vão até esse shunt e mede, fica lá medindo a tensão em cima deles, né. Só que esse sinal é crítico porque você não pode sair caminhando com essas trilhas pelo seu circuito sem nenhum critério, não é? É um sinal muito sensível. Então ele tem que estar caminhar, se possível não, você tem que caminhar como se fosse um par diferencial. As trilhas têm que ser do mesmo tamanho. Uma trilha maior que a outra vai dar uma interferência, uma queda. Então você tem que caminhar, saber fazer esse roteamento. Não pode ter outras trilhas muito próximas, então você reserva um espaçamento também, faz essa trilha sozinha do lado para não ter interferência de outras, não é? Então essa seria uma quarta dica. Com certeza tem muito mais dicas aí que a gente, a partir do momento que forem surgindo, que a gente for atualizando esse material aqui, né, ele é dinâmico, nós vamos colocando dicas e mais dicas para vocês, tá bom? A princípio fiquem com essa, mas tem muito mais ainda para ver com relação às normas, que é a próxima aula.